Deus sabe.
Deus na tua vida. Que há Deus neste lugar. Amém? Que o nosso Deus é um Deus vivo e poderoso. Não é apenas mais um Deus, mais uma entidade. Não. É Ele que domina pelos séculos dos séculos. Amém? E diante dele todo joelho, toda língua confessarão. Amém? Diante dele os Budas confessarão que ele é Deus. Amém? Allan Kardec um dia também vai declarar que só o Senhor Jesus é Deus. Amém? Todos os outros, todos aqueles que se fizeram deuses deste mundo, que alegaram ter algum poder, vão declarar que o nome do Senhor é sobre todos. E assim como diz esse cântico lá no Monte Carmelo, em que eles clamavam a Baal, mas desceu fogo do céu quando clamaram o nome do Altíssimo. E todos aqueles profetas, todos que estavam ali, foram testemunhas e disseram que só o Senhor é Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bom estarmos aqui mais um dia da nossa campanha. Essa campanha onde estaremos durante 12 quartas-feiras aprendendo mais do Senhor e clamando, batendo em sua porta, buscando por todo esse ano de 2019, que seja um ano próspero, um ano abençoado, um ano de vitórias. Como o pastor acabou de orar, que nós possamos verdadeiramente nesse ano alcançar os nossos alvos. Eu creio que se você está aqui nesta noite, é porque você já estabeleceu alguns alvos diante do Senhor. E nessa noite, para o nosso compartilhar, quero meditar numa palavra que está no livro de Efésios. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 3. Isso, Efésios 3. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor, ela diz: por esta causa, algumas Bíblias, algumas traduções, por esta razão, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem é Maravilhosa Graça. E o que eu quero meditar com a igreja nesta noite é justamente isso. Um pouco sobre a maravilhosa graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Mas, como nós estamos aqui numa campanha
eu não posso começar sem antes nós ressaltarmos algumas coisas em nossas vidas, sobre nós. Antes de entrar apropriadamente na graça de Cristo, eu quero que nós possamos fazer uma breve reflexão sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, como nós estamos numa campanha, nós precisamos entender, precisamos compreender verdadeiramente a nossa participação nesta campanha. Porque não é apenas mais um culto. Nós não estamos aqui simplesmente porque estamos acostumados a vir neste lugar. Eu quero crer que você veio aqui nesta noite movido por algo no seu interior. O Espírito Santo te tocou, o Espírito Santo te moveu para que você viesse até aqui. Mas no seu íntimo, no seu espaço pessoal, no seu intelecto, alguma coisa move a sua vida para estar neste lugar, para participar desta campanha. Nós falamos dos alvos. Aquilo que te move é estabelecer alguns alvos, algumas metas sobre a sua vida. Primeiro porque nós, reunidos aqui neste lugar, nós não estamos simplesmente, como muitos acham, muitos pensam, estar dentro de uma igreja, porque a igreja não são essas quatro paredes, nós somos a igreja. Então nós aqui reunidos, nós estamos na presença do Deus vivo e verdadeiro. Nós não estamos num lugar qualquer. Nós não estamos aqui de uma forma qualquer. Isso é importante, nós termos sempre essa percepção em nossas vidas. Que nós estamos aqui na presença de um Deus poderoso. De um Deus que não apenas criou todas as coisas, mas que salvou as nossas vidas. Um Deus que não apenas salvou a sua vida, mas que é poderoso para mudar, para transformar a sua história. Para conceder tudo isso que você tem buscado, os seus alvos, os seus objetivos, como nós lemos aqui no último versículo, Ele é poderoso para fazer isso e infinitamente mais. Então é necessário nós termos esta clareza em nossa mente. Que nós não estamos aqui em vão. Que esses momentos aqui não são apenas mais algum instante em nossas vidas. Mas aqui é um momento, é uma hora preciosa para nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E pensando nisso, nós precisamos também repensar os nossos alvos, os nossos objetivos. Primeiramente, se existe alguém aqui, se tem alguém aqui nesta noite que ainda não estabeleceu um alvo, poxa, mas o pastor orou sobre alvo, o irmão está falando de alvo, o que é isso? Se você não sabe, é uma campanha onde nós estamos colocando aqui alguns objetivos, alguns desejos nossos, estamos orando, pedindo a Deus para que Deus faça algo maravilhoso em nossas vidas neste ano de 2019. Então, se você busca algo, se você deseja algo, espera que algo maravilhoso aconteça, um milagre se realize em sua vida neste ano de 2019. Eu te convido neste momento, enquanto nós estamos aqui meditando, ministrando, a você pensar nisso. O que você deseja, o que você busca para este ano, na sua vida. Não estou falando aqui de qualquer coisa, mas algo especial, algo que você deseja muito, que você anseia. É necessário nós termos isso também claro em nossas vidas. Se você vai participar dessa campanha, se você está vindo aqui às quartas-feiras, que você tenha isso claro em sua mente. O que você está buscando, o que você está desejando de Deus. Eu achei tremendo aqui, maravilhoso o testemunho da nossa irmã Betinha. Ela recentemente testemunhou de um alvo, um milagre que Deus operou na vida dela no ano passado, o alvo da campanha do ano passado. O que eu achei mais tremendo no testemunho dela é porque muitas vezes quando nós estabelecemos alvos diante do Senhor, nós falamos de qualquer forma: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um carro, mas pode ser qualquer carro, tendo 4 rodas, um banco, um volante, tá bom? E muitas vezes você não estabelece aquilo que o seu coração realmente deseja do Senhor. Eu achei tremendo porque ela falou que o esposo dela estava para se aposentar.
E nós sabemos como é o INSS do nosso país. Infelizmente, ela e o seu esposo tinham aquele temor, porque eles pensavam, poxa, se a gente pegar um valor inferior a isso, não vai ser o suficiente para nós vivermos. Então o que ela disse? Ela falou que ela fez ali uma lista de tudo que ela precisava, e ela colocou aquilo diante de Deus, falou, olha Senhor, isto é o que eu preciso, Senhor, me dá isso aqui. E ela disse que o que ela pediu foi exatamente o que o Senhor fez na vida dela. Isso é estabelecer um alvo diante do Senhor. Não é chegar diante de Deus de qualquer maneira, não. É como um filho que quer um brinquedo, mas ele não quer qualquer coisa. Eu vejo muitos pais e mães aqui, você sabe muito bem o que é entrar numa loja de brinquedo com uma criança que já tem um presente específico na sua mente. Você pode pegar, às vezes a criança quer um ursinho, você pode pegar o maior que tem na loja, se não for o que ela quer, não adianta nada, porque ela quer aquele ursinho. Assim nós devemos ser diante do Senhor. Senhor, este é o meu alvo para 2019. É isso que eu estou buscando do Senhor neste ano. E eu creio que o Senhor fará milagres na minha vida. Por que eu estou falando dessas coisas? Quarta-feira passada o irmão Robson ministrou aqui e ele falou uma coisa que é verdade, que me chamou a atenção. Muitas vezes nós estamos estabelecendo como alvos diante do Senhor, estamos pedindo coisas para Deus, que muitas vezes o Senhor olha para nós e fala, mas isso não é um milagre, isso é uma coisa que não depende de Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo algo que está em nossas mãos, que cabe a nós fazer. Um exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui. Muitas vezes as pessoas estão precisando de um emprego. Verdadeiramente nós vivemos agora numa época onde o desemprego é muito grande. Então realmente nós devemos orar ao Senhor, devemos pedir a Deus, colocar isso, Senhor, me dá uma porta de emprego, uma porta excelente, uma boa porta, que eu possa prosperar, que eu possa ser abençoado. Mas muitas vezes eu vejo pessoas que precisam de um emprego, e a pessoa fala, olha Deus, abre uma porta de emprego, a pessoa não fala o que ela quer, e além de não ser específica com Deus, a pessoa também não faz nada. Ela senta na sua casa, liga a TV e passa ali o ano inteiro, esperando que Deus vá lá e faça ali a coisa acontecer. A pessoa não prepara um currículo, a pessoa não sai para entregar currículo na rua, a pessoa não sai para bater nas portas para procurar emprego. Ou seja, tem coisas que não é apenas o agir de Deus, mas também depende da nossa disponibilidade, da nossa ação nas nossas vidas. Outra coisa, muitas pessoas, isso eu falo porque isso é um alvo que eu vejo muitas pessoas falando, Senhor, nesse ano eu quero ter uma vida financeira próspera, uma vida financeira estabilizada, uma vida financeira abençoada. Quem é que não quer ter uma vida financeira abençoada? Acredito que todos querem, né? Mas aí as pessoas estão falando, Senhor, abençoa, prospera os meus caminhos. Aí Deus abre uma porta de emprego, Deus te dá uma promoção, Deus te dá recursos. Só que aí essa pessoa ganha ali 5 mil reais. Aí chega no mês, essa pessoa que ganha 5 mil, gasta 7 mil, 8 mil. E passa o ano inteiro pedindo que Deus abençoe a vida financeira dela. Ou seja, isso não é um milagre de Deus. O que você precisa não é que Deus abençoe a sua vida financeira. Você precisa aquilo que está lá em Tiago 1,5. A palavra do Senhor diz, aquele que precisa de sabedoria, peça e o Senhor dá. Fala, Senhor, o Senhor me abençoou, me prosperou, agora me dá sabedoria, Senhor, para administrar os seus recursos, os recursos que o Senhor põe na minha mão. Porque senão o Senhor pode prosperar, você vai ganhar 5 e vai gastar 10. Você vai ganhar 10 e vai gastar 20. Ou seja, muitas vezes nós precisamos, em primeiro lugar, reaver os nossos alvos, o que nós estamos buscando de Deus, observar a nossa vida, o que verdadeiramente
ainda está no limite que eu posso alcançar, que eu possa pedir: Senhor, me dá sabedoria para dar os passos certos nessa caminhada. E aonde chega o meu limite, Senhor, até aqui eu posso, Senhor, faz o que eu não posso fazer, Deus. Nós precisamos disso, igreja. Entender o que nós estamos pedindo, porque senão nós vamos passar a vida inteira pedindo sem receber nada. Que isso, irmão? É falta de fé? Não é falta de fé, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: pedis, pedis e nada recebeis, porque pedis para gastar em deleites. Ou seja, até no pedir a Deus, nós precisamos ter sabedoria do Senhor. Até no orar, nós precisamos, não orar de qualquer maneira, mas ter uma oração inteligente diante do Senhor. Olhar o que você precisa, o que realmente você deseja que o Senhor faça na sua vida. Um outro ponto é que verdadeiramente tem algumas pessoas que o meu alvo é uma coisa que, olha, não tem como, só um milagre de Deus. E aí, o que acontece muitas vezes, quanto maior a nossa necessidade, quanto mais aos nossos olhos humanos parece difícil, impossível de alcançar o nosso alvo. Quem aqui já teve ou conhece alguém que teve um alvo que a pessoa fala: não, mas isso é quase que impossível? Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca, a situação já é difícil, e a gente coloca mais dificuldade ainda no nosso pensar, no nosso enxergar a nossa necessidade. E por esse alvo muitas vezes ser tão difícil, ele acaba sendo como um fracasso para as nossas vidas. Nós observamos isso como algo que, olha, eu desejo, mas eu nunca vou alcançar. E aí tem algumas pessoas que, por observarem a situação desta forma, ao invés de clamar ao Senhor, as pessoas começam a questionar a Deus. Alguns até reclamam: isso é impossível, mas por que logo comigo? Irmão A acontece no irmão B, mas para mim isso é tão difícil, é impossível na minha vida. E aí as pessoas começam a questionar a Deus. Quem aqui já viu alguém questionar a Deus? Eu já vi muitos irmãos questionando: Senhor, por que você não faz isso na minha vida? Deus, por que fulano pode e eu não posso? Senhor, por que o Senhor não me deu uma vida assim, assim, assim? E as pessoas, ao invés de usarem a fé, começam a querer questionar a Deus: por que Deus não fez, como que Deus faz, como é que Ele pode fazer. Na Bíblia tem um exemplo disso, que eu acho muito tremendo. Eu gosto muito quando às vezes eu vejo a pastora dando umas pinceladas, a pastora muito sábia. Jó, um homem que sofreu muito. Eu nunca compararei, nunca vou comparar Jó com ninguém, porque eu acredito que quando eu vejo alguém falar: eu estou passando a prova de Jó, sai até de perto. Sai até de perto, porque eu acho que isso é impossível. Mas tem gente que se compara, amém. Mas tem uma coisa em Jó que eu comparo, que é o questionar a Deus. Houve um momento da aprovação de Jó que Jó usou questionar a Deus: Senhor, porventura não está vendo a minha situação, os teus olhos? E Jó questionou a Deus porque Deus não agia, porque Deus, como se Deus não estivesse vendo Jó. E Deus observa e Deus fica calado. Deus, como muitas vezes em nossas vidas, Deus se calou naquele instante e deixou Jó falar. Aí nós vemos mais para frente no versículo 38, eu acho lindo a pastora citando, quando o Senhor então vira e fala: Jó. Aí é Deus que questiona Jó. Jó, você me questionou agora, então me responda agora, Jó. Onde é que você estava quando eu criei os firmamentos? Onde é que você estava, Jó, quando eu dei ali limite ao mar?
E ele vai citando, eu acho isso tremendo, porque é uma lição profunda em nossas vidas. A nós não cabe o questionar, mas o sim, obedecer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o justo andará e viverá pela fé. Então não me importa o que é que eu estou necessitando, não importa a situação, a única coisa que me cabe é crer que Deus é soberano e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, pedimos ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Calma lá, igreja, nós vamos entrar na graça já já. Um terceiro ponto, aqui eu estou tentando eliminar das nossas vidas, do nosso coração, todas as ervas daninhas que muitas vezes podem ser como pedra de tropeço na nossa caminhada em direção aos nossos alvos. Tudo aquilo que muitas vezes, às vezes o seu alvo está tão perto. O que te impede? É o agir de Deus, a sua fé? Não. Às vezes é a nossa posição, o nosso coração. Essas coisas que eu estou tentando tirar do nosso meio para entrarmos na graça do Senhor. E o terceiro e último ponto aqui é que, além daqueles que não conhecem os seus alvos, além daqueles que questionam a Deus, tem aqueles que ainda se fazem de coitadinhos diante do Senhor. Tem aqueles que acham que só ele sofre, que só ele precisa, que só a situação dele é que é difícil. E muitas vezes a pessoa vem para a igreja se achando um coitado. Porque eu vejo os irmãos, estão todo mundo bem, todo mundo sorrindo, e eu estou passando por tanta dificuldade. Às vezes aquela pessoa, aquele irmão do seu lado, que está sorrindo para você, te abraçando, te levantando, está passando uma prova maior do que a sua e você não sabe. Então muitas vezes não cabe a nós, queremos nos colocar em condições de coitadinho, porque isso não vai tocar o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é a fé no nosso coração, um coração puro, simples, quebrantado. Isso toca o coração de Deus. Mas se fazer de coitadinho, você não sabe o que eu estou passando. Senhor, irmãos, o Senhor nos chamou para nós levantarmos a cabeça e andarmos como um povo vitorioso nessa terra. Independente do que nós estejamos passando, independente das situações. Sabe por quê? Porque Deus tem uma forma para tratar com cada um de nós. Deus vai tratar de uma forma com o Ricardo, vai fazer de uma forma com o Robson, vai operar diferente com o pastor Gilvan, mas Deus vai operar, não só vai, como está operando em cada um de nós. Nós precisamos parar de nos fazer de coitadinhos e abrir a nossa mente para ver e entender o agir de Deus em nossas vidas. Eu tenho 2 filhos, Gabriel e Giovana, são quase da mesma idade, passam praticamente os 2 pelas mesmas situações, porque a idade é muito parecida. Eu amo os 2 da mesma forma, nunca tratei nenhum diferente do outro. Só que eu sei, e eles sabem, que a forma que eu trato e ajo com a Giovana, eu não posso tratar com o Gabriel. Porque a Giovana tem uma característica, tem ali a sua forma de ser. O Gabriel é outra pessoa. Foram criados juntos, cresceram juntos, dormem no mesmo quarto, mas o meu tratar com o Gabriel é diferente do tratar da Giovana. Isso não quer dizer que eu amo um menos ou mais que o outro, não. É porque cada um de nós temos as nossas características. Assim somos nós diante de Deus. Deus tem uma forma para tratar com cada um de nós. A melhor forma que nós temos para compreender e viver essas coisas nas nossas vidas, e aqui eu quero entrar na palavra, é verdadeiramente compreendendo a graça de Deus nas nossas vidas. É compreendendo como é que Deus age. Sabe como é que Deus age na sua vida? Através da sua graça. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite.
Quando o pastor pediu para mim fazer um desenho, eu fiz ali um pote cheio de moedas de tesouro. O objetivo era mostrar um vaso de barro com tesouros, né? O pastor viu ali muito dinheiro, prosperidade. Mas amém. A intenção é que nós precisamos entender que somos falhos, temos necessidades, temos debilidades, sim, porque nós somos vasos de barro. Só que existe tanto tesouro dentro de nós, tanta riqueza, que se nós fôssemos capazes de compreender um pouco do que o Senhor tem depositado e colocado nas nossas vidas, a nossa vida seria totalmente diferente. Em primeiro lugar, para que você possa entender o poder da graça de Deus, o que é a graça? Nós sabemos que a graça é um dom imerecível, é algo que não se pode pagar, não se pode fazer algo em troca, você não pode, não existe nada nesta vida, eu vou dar glória, eu vou viver para glorificar ao Deus. Não importa, não há nada que você possa fazer que possa pagar a graça de Deus nas nossas vidas, porque ela é de graça, é imerecível. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Se não fosse pela sua graça, e aonde é que nós vemos a graça de Deus? Em Cristo Jesus. Você quer entender? Eu não vou explicar isso porque senão nós vamos virar na noite aqui. Mas você quer enxergar a graça de Deus? Olha a vida de Jesus Cristo. Porque a palavra diz que Jesus era Deus desde a criação. Se você for ver lá em João capítulo 1, diz que no início o verbo era Deus e estava com Deus, e o verbo se tornou carne. O Senhor Jesus Cristo, que estava com o Pai lá no início de tudo, Ele agora se fez homem. Para quê? Pelas nossas vidas, para sofrer, para pagar um preço que nenhum outro homem poderia pagar, um preço imerecível. Por quem? Pelas nossas vidas. É a graça de Deus, a graça do Senhor que se encarnou através da figura de Jesus Cristo pelas nossas vidas. E a primeira ação da graça de Deus em nossas vidas está no livro de Colossenses 2,14. Eu vou ler alguns versículos. Você que tiver dificuldade, apenas escute, marque aí, depois você lê. Colossenses 2,14, a palavra do Senhor diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia. Aleluia. A cédula que era contra mim e contra você, Jesus Cristo, através da sua graça, exterminou completamente toda a dívida do pecado, toda a dívida da humanidade. Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Então não diga que você não pode, nunca diga que você não é digno, nunca abra sua boca para dizer que você não merece, porque merecer nenhum de nós merecemos, mas o Senhor achou graça, e pela sua infinita graça, hoje nós podemos sim. Aleluia. Em Cristo Jesus você pode. Entenda isso na sua vida, igreja. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque você é um cristão, é unicamente pela graça de Cristo na sua vida. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Por que eu digo isso? Porque todos nós erramos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, falhamos na nossa caminhada. Todos nós, às vezes no passado, ou até mesmo nesse ano de 2019, vai ter um momento que você vai falhar. Talvez você, não estou falando pecado, não, mas vai ter um momento que você mesmo vai falar: poxa, mas o que eu fiz? E isso é da natureza humana. A natureza humana olha para nós e fala: poxa, eu errei, eu não sou mais digno. Eu errei, eu não mereço mais isso. Só que
A graça de Deus, quando ela olha para nós, não importa o quanto nós erramos, não importa o que você tenha feito, não importa quanto você tenha feito, a graça ela cobre todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, as nossas limitações, todas elas são compensadas, são preenchidas na graça de Jesus em nossas vidas. Outro ponto que é tremendo, é maravilhoso sobre a graça de Deus. Tito capítulo 3, eu vou ler aqui o verso 3 até o 7. Tito 3, verso 3. Pois nós também, outra hora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Assim éramos as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz no verso 4: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Qual é a benignidade de Deus, nosso Salvador? Quem é o nosso Salvador? Cristo Jesus. Aonde se manifestou a sua benignidade? Na obra de Cristo, lá na cruz do Calvário. Quando a sua obra se manifestou, e seu amor para com todos, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, aleluia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança viva, esperança da vida eterna. Aleluia. Irmãos, isso aqui é tremendo, isso aqui é muito forte. Ele começa aqui no versículo 3 falando justamente das nossas fraquezas, da nossa queda, da nossa miséria, mas aí ele olha para o Senhor e ele fala: não é por quem nós somos, não é pelo que nós fazemos ou pelo que nós possamos fazer, mas é por quem Ele é, na sua infinita graça, o seu amor, que foi consumado ali no sacrifício da cruz, onde o seu amor alcançou toda a humanidade, não por obras humanas, porque nós não somos capazes, mas pelas suas misericórdias, Ele nos alcançou. E aí ele fala no verso 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos hoje o que? Seus herdeiros. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso aqui é muito forte, porque se nós somos herdeiros de Deus, isso aqui, o que a palavra do Senhor está dizendo, é mais ou menos, imagina você hoje, você está aqui, acredito que aqui não tem nenhum milionário, a menos que esteja disfarçado, né? Saber, se tiver, a gente conversa no final. Mas nós aqui, estamos aqui na Zona Leste. Imagina amanhã morre um sheik, um cara bilionário, um cara muito rico. E aí um dia alguém bate na sua porta, todo de gravata. Você abre, você já se assusta, né? Porque um homem gravatado assim na porta. E aí aquela pessoa fala: você que é fulano de tal? Sou. Fala: olha, eu tenho uma boa notícia. Sabe fulano lá, um bilionário que morreu, ele não tinha esposa, não tinha filho, deixou muita riqueza. E aí nós começamos a investigar tal, e vimos que a única ligação, a única pessoa descendente dele é você. Você, nossa, imagina, melhor que ganhar na Mega Sena, né? Aí essa pessoa bate ali e fala: olha, só precisa, né, assinar um dos trâmites tal, tudo que era dele agora é seu. Como é que você viveria desse momento em diante? Ah, mas eu não fiz nada para merecer isso. Isso aqui é tudo fruto do trabalho dele, eu não trabalhei por isso. Como é que eu vou viver, vou merecer essa herança? Ah não, vou continuar aqui na minha vidinha, na minha casinha, com o meu carrinho.
Acho que nem louco faria isso. A pessoa chega assim, vixe, né? Que nem aqueles filmes, fala, nossa irmão, deixa eu assinar depois, vamos lá conhecer minha casa nova, né? Cadê meu carro? Vixe, já ia dar um rolê de Lamborghini com Ricardo, né? Irmãos, nunca você viveria a mesma vida, você teria uma vida totalmente transformada. É isso que a palavra do Senhor diz. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Ali na cruz do Calvário nós fomos enxertados em Cristo. Agora nós não somos mais meros servos, mais escravos, mas nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros em Cristo Jesus. Nós temos acesso a tudo aquilo. Tudo que você tem colocado de alvo para esse ano. Entenda isso, isso é muito forte. Você está precisando, você está buscando algo para esse ano. Se você olhar com os seus olhos, muitas vezes aquela nossa falsa fé que nós queremos carregar, não, eu sou um homem de fé, eu creio que Deus vai fazer e tal. Se você olhar desse jeito, você vai passar o ano inteiro olhando, batendo e tal. Agora, se você entender essa palavra, nós somos herdeiros. Tudo que você precisa, os seus alvos, esses seus pedidos, objetivos, não é que Deus vai fazer para você, Deus já fez para você. Você é filho, você é herdeiro. Tudo que você precisa já está pronto nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Basta que nós entendamos a graça de Deus em nossas vidas. Amém. Possamos verdadeiramente nos colocarmos, nos posicionarmos como herdeiros de Deus e tomarmos posse pela fé de Amém. Tudo aquilo que a graça do Senhor disponibiliza às nossas vidas. Aleluia. Isso aqui é mais ou menos quando eu estava meditando nessa palavra. A primeira coisa que veio à minha mente é um testemunho que eu sempre achei maravilhoso de Charles Spurgeon. Numa das suas pregações, ele usou um exemplo de um balde. Ele falou, olha, imagina que você tem um balde, uma corda, e esse balde, ele é a sua fé. Que adianta você ter aquele balde, estar morrendo de sede, sem ter de onde tirar água? Não adianta nada. Porque você vai passar a vida inteira andando com aquele balde na sua mão, dizendo que é uma pessoa de fé, que carrega a sua fé, mas vai passar a vida inteira morrendo de sede. Por quê? Porque não tem de onde tirar a água. Eu tenho a fé, mas não sei aonde eu vou usar minha fé. Eu sou um homem de fé, mas não sei exercitar a minha fé. O que vai acontecer? O homem de fé vai morrer sem nada. Agora, se eu entendo essa palavra de Deus na minha vida, eu estou andando com o meu balde, que é a minha fé, e então eu enxergo um poço. Eu olho dentro daquele poço, eu vejo um manancial de água que não para de passar, não para de correr. E aquela água que passa ali embaixo é a graça de Deus nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa, tudo que você está buscando, está passando ali no fundo daquele poço. A graça de Deus que nunca para de jorrar sobre nós. Aí você pega o seu balde de fé e joga ali, tira. Se você realmente é um homem de fé, irmão, você vai ficar ali o dia inteiro. Porque é assim que é a nossa vida em Deus. Assim que nós precisamos agir diante do Senhor. É compreender que a graça dele não é simplesmente uma graça. Muitas vezes nós falhamos quando nós achamos que a graça de Deus se resume unicamente na salvação de Cristo pela nossa vida ali na eternidade. Não, não é isso, igreja. Vai muito mais além do que isso. Tem muita coisa aqui, eu estou tentando chegar, mas se nós olharmos, eu vou voltar nesse poço mais para frente. Antes do poço, eu quero primeiro passar aqui em Romanos 12, para você entender o raciocínio, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Romanos 12, 2, a palavra diz: não vos conformeis com este século, mas vos transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a palavra do Senhor, Ele está nos chamando, não simplesmente para não... Quando nós lemos isso, a palavra, nós imaginamos que está nos chamando para não nos conformar, para não andar em pecado. Não é isso que a palavra está dizendo, não é isso. Não está falando de pecado, não está falando de más companhia, não é nada disso. A palavra aqui está nos chamando a transformar, a renovar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar, agir de Deus, a sua graça, a sua obra em nossas vidas. É isso que a palavra nos convida, a enxergarmos de uma maneira diferente. A cada dia eu leio a palavra e peço: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender um pouco mais da sua palavra, para que a minha mente a cada dia seja renovada, que a cada dia eu possa entender um pouco mais da graça de Deus na minha vida, para que através desse entendimento, através dessa transformação da minha mente, a cada dia eu possa desfrutar mais e mais de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Só através dessa transformação da nossa mente, do nosso intelecto, é que nós podemos provar e viver isso em nossas vidas. Não adianta querer viver o novo com uma mente, com um pensar totalmente antigo. Nós precisamos abrir mão de tudo que é antigo para vivermos o novo de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. E aí, através dessa nova visão, dessa nova forma de pensar, dessa nova forma de enxergar a obra de Deus na minha vida, isso aqui eu achei tremendo, porque eu estava meditando nessa palavra e ontem eu indo para casa, me veio uma ideia que eu nunca pensei na vida, eu nem sabia, até pensei que eu estava pensando em heresia. Falei, não, antes de pôr na palavra eu vou pesquisar, fui estudar para ver, e já existem alguns estudos sobre o duplo sentido de uma profecia, porque eu fiquei pensando assim, será? Eu estava com algumas passagens na minha mente, e uma parte do meu coração dizia, não, mas essa profecia está falando sobre isso, isso e isso. E eu falava, não, mas eu quero usar essa profecia para falar isso, isso e isso. E aí eu pensei, falei, nossa, será que eu estou sendo herege, né? Estou tentando torcer a palavra de Deus para aquilo que eu quero. E aí eu fui pesquisar, eu fui olhar, e realmente existem algumas profecias que têm ali um duplo sentido. E o que eu achei mais tremendo, e onde eu quero pegar aqui, são as profecias messiânicas, e uma em particular que está no livro de Isaías 53, do 1 ao 12, eu vou ler aqui rapidamente, Isaías 53, do 1 ao 12. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi relevado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça,
nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma por oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu consentimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Amém. Primeira coisa, quando eu li aqui, eu vejo uma profecia de Isaías ali para o povo de Israel. O povo, aquele povo que existia ali, que viveu até a vinda de Cristo, todos que leram ou ouviram essa profecia na vida deles, e muitas vezes isso, nós erramos ao ler, porque nós lemos muitas vezes como aquele povo, porque aquele povo lia, ouvia essas coisas, eles esperavam o quê? Um dia vai vir um Messias, que vai mudar toda a história, um dia vai vir alguém que vai sarar a nossa terra, que vai libertar o nosso povo do cativeiro, que vai nos tirar da mão do opressor. E por anos e séculos este povo ouvia esta profecia, guardaram no seu coração e esperaram pelo Messias. Só que nos dias de hoje ainda tem muita gente lendo essa palavra como aquele povo, se colocando nesta palavra como aquele povo. Só que hoje esta mesma palavra já não tem mais aquele sentido, não tem mais aquele valor, mas esta palavra hoje se cumpre em nossas vidas, sim, mas de uma outra forma totalmente diferente. Porque hoje, quando eu olho para esta palavra, eu não espero que alguém venha, porque o Senhor já veio. Eu olho para esta palavra e digo que um dia houve alguém que veio a este mundo e que levou o meu pecado sobre si. Tudo aquilo que eu estou buscando no Senhor, seja uma cura para uma enfermidade, seja uma libertação, seja ela física, espiritual, carnal, o que for, seja uma libertação de uma opressão, tudo que eu espero, tudo que eu busco, já me foi feito, já está sobre a minha vida, porque o Senhor fez isso na cruz do Calvário, e esta palavra é verdadeira. Amém. Em nossas vidas, igreja. Amém. Tudo que nós precisamos, a cura das nossas enfermidades, a libertação, todas as cadeias que um dia oprimiram as nossas vidas já foram quebradas, não é que serão quebradas. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura, e não existe nada que possa nos condenar, que possa nos aprisionar. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Entenda isso em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos ter esta mente transformada. O livro de João 10:10, o Senhor diz que o inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas aí o Senhor ele vira e diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando diz isso, eu acho é muito forte, porque quando ele poderia muito bem falar: não, eu vim aqui para vos libertar do pecado, eu vim aqui simplesmente para que um dia, lá na eternidade, vocês possam ter a vida conosco, para que um dia na eternidade vocês possam desfrutar da glória de Deus. Mas não foi isso que Cristo falou. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E esta abundância não está relacionada à glória, mas à nossa vida aqui na terra. Louvado seja Deus, porque tudo isso que nós lemos aqui, Jesus Cristo não precisava passar por nada disso. A palavra diz que ele foi moído como ovelha muda, foi levado ao matadouro, foi humilhado, pisado, sofreu humilhações, transgressões. Ele não precisava sofrer nada disso para salvar a minha e a sua vida, porque a palavra diz que através de um homem entrou o pecado. Se Cristo Jesus apenas viesse a esta terra, vivesse uma vida santa, justa, reta diante de Deus, morresse como um homem íntegro,
aquilo era suficiente para quebrar a condenação do pecado sobre nós. Porque se pelo sangue entrou o pecado, através do sangue, o pecado foi tirado da humanidade. Mas o sofrer de Cristo, padecer na cruz, a sua humilhação, foi justamente para que hoje nós possamos ter uma vida abundante, uma vida próspera e abençoada nesta terra. Para que você não viva uma vida de enfermidades. Cristo se fez enfermo por você. Para que você não viva uma vida miserável. Ele se fez um homem miserável ali, um homem que passou por humilhações, um homem que foi cuspido, pisado, para que você hoje possa viver uma vida abundante nesta terra. Mas para que nós possamos provar isso, para que nós possamos viver isso, a nossa mente tem que ser transformada. E esse transformar, não adianta você ficar, então agora o irmão pregou isso, eu vou mudar aqui o meu voto. Quero mais carro, não quero carro, não, Deus transforma a minha mente. Não, o transformar cabe a mim e a você. Porque a palavra do Senhor, ela tem sido pregada às nossas vidas todos os dias. Eu já sofri muito com isso, porque por muito tempo na minha vida, eu vinha a este lugar, eu via o pastor pregando coisas, que aquilo ardia no meu coração, e eu saía daqui com aquela palavra ardendo, e eu buscava, tentava e não conseguia. Eu falava, o que tem de errado? O erro está em mim. E um dia então eu entendi que não, a palavra ela é pregada, a palavra ela vem, ela entra e ela arde em nossos corações. Só que não basta apenas o ouvir, nós precisamos pegar esta palavra, precisamos examinar esta escritura e transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de comportar, a nossa forma de andar. Sermos transformados para que aí sim, esta palavra que está ardendo em nossos corações, ela comece a brotar e se torne viva e real em nossas vidas. Louvado seja Deus. O horário já está avançado. E aqui para encerrar, eu quero ler apenas um verso que está no livro de João, João capítulo 14, verso 13. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse uma coisa, não apenas para os seus discípulos, não apenas para aqueles que o ouviam, mas este versículo é para todo aquele que ouve, que crê, que recebe Ele na sua vida. O Senhor diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Quando nós compreendemos a graça de Deus em nossas vidas, quando nós compreendemos essa tão maravilhosa graça que já está sobre nós, quando nós permitimos a nossa mente ser transformada pela palavra de Deus, nós vamos começar a enxergar as coisas de outra maneira. Nós vamos ver a vida de uma outra maneira. Nós vamos ver o mundo de uma outra forma. Albert Einstein foi um físico muito famoso, todos conhecem, o mundo inteiro conhece Albert Einstein. E um dia Albert Einstein lhe disse, só existem duas formas de se viver. Ou nós vivemos como se nada fosse um milagre, ou nós vivemos como se tudo fosse um milagre. Quando nós compreendemos a graça de Deus em nossas vidas, compreendemos essas verdades, o dom de Deus que está em nós, nós vamos ver, mais ou menos como Albert Einstein disse, nós vamos olhar para esse mundo e vamos ver os milagres de Deus em nossas vidas. Nós vamos ver o milagre de Deus. Por mais que, se você olhar para o mundo com seus olhos carnais, você vai ver um mundo podre, um mundo miserável, um mundo que está morrendo. Mas quando nós olhamos com os olhos de Cristo, com os olhos do reino, com a visão do reino de Deus, nós vamos ver os milagres de Deus.
Você vai ver um povo que não era merecedor, mas que foi resgatado. A igreja de Deus. Que isso, se é o acaso não, isso é o milagre de Deus em nossas vidas. Você vai ver um mundo que não é digno da presença de Deus, não é digno do agir de Deus. Mas que em todo canto, em todas as coisas, nós vemos a mão de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus. O mundo não pode enxergar essas coisas. O mundo não pode entender essas coisas. Mas você pode, com os olhos da fé, através da graça de Cristo Jesus, que já está em nossas vidas, nós podemos ter a nossa mente transformada, viver e provar, experimentar o melhor de Deus. Amém. Todos os dias das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amém.